Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à nossa aula de Sociologia, nossa segunda aula, através dessa modalidade videoaula. E nós vamos agora, nós já fizemos uma viagem desde do nosso primeiro capítulo, da nossa primeira aula, da Sociologia dentro do contexto histórico do seu surgimento, né, como ciência da sociedade, a partir das duas grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Nós vimos a grande corrente que norteou esse pensamento social, o positivismo de Augusto Comte. Vimos aí as grandes correntes do pensamento sociológico, né, a partir do positivismo, do funcionalismo, de Durkheim, né, do socialismo de Karl Marx, da sociologia a partir de uma compreensão das ações sociais em Max Weber. Então nós fizemos assim esse apanhado da sociologia dentro de um contexto geral, e agora nós vamos tratar, a partir da nossa aula, da sociologia especificamente aqui no Brasil, né? Nós vamos agora voltar o nosso pensamento para toda a produção do pensamento sociológico brasileiro. E aí, quando nós falamos de sociologia no Brasil, nós vamos, além de nós compreendermos a grande importância dessa ciência dentro do contexto da sociedade, nós vamos aí também ver os seus principais representantes. E como essa nossa aula é uma aula ela é extensa, nós vamos partir desse princípio, do início, do processo de formação do pensamento sociológico no Brasil, nas suas fases A e B. Depois nós adentraremos na fase C, e assim concluiremos. Mas vejamos, inicialmente o que nos interessa é compreender logo os fatos históricos que vão marcar o pensamento sociológico no Brasil. Então vejamos, quando nós falamos de sociologia brasileira, nós vamos aí já historicamente nos centrar num período que vai ser característico aí no início do século XX. Você lembra que a sociologia é a ciência do século da modernidade, ciência do século XX, né? Ciência que dá início ao século XIX, surgida no século XIX, aliás, mas ela vai ter a sua grande ênfase a partir do século XX, especificamente eu estou falando no Brasil. Então vejamos, nós vamos nos centrar neste período de 1920 a 1930, né? Foram aí considerados os primeiros passos do pensamento sociológico no Brasil. E aí nós temos algumas características importantes, como diz aí o nosso material na página 158. Nós vamos ter alguns aspectos importantes que vão estar diretamente ligados ao pensamento social no Brasil, como, por exemplo, a herança colonial, né, que faz parte da nossa história, todo esse processo histórico daquilo que nós recebemos como herança dos colonizadores. E aí nós sabemos que dentro dessa herança nós temos aí marcados alguns fatos como a exploração, não é? Aquela visão dos europeus de que o nosso país era um país de atrasos por conta dos povos que ali encontraram no início da colonização. Então são inúmeros fatores sociais, e esses fatores eles vão ser de grande interesse para os grandes expoentes do pensamento sociológico no Brasil. E aí nós vamos ter alguns grandes clássicos, nós podemos dizer assim, clássicos do pensamento sociológico no Brasil. Entre eles Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que vem ser pai de Chico Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, que nós vamos ver posteriormente mediante os nossos estudos, nossas reflexões diante disso que nós estamos a introduzir agora. Então vejamos, a sociologia, como eu disse, ela vai surgir no Brasil, né, nas décadas de 1930 a 1920, 1930, né? Que objetivo tinha, né, esses primeiros passos do pensamento social no Brasil? A partir do momento que a sociologia ela vai se inserir dentro desse período, né,
de 1920 a 1930, nós vamos ver que vai se construir um entendimento acerca da formação da sociedade brasileira, analisando temáticas cruciais para essa compreensão, como nós vimos ali, a questão da colonização, da herança colonial, né, da questão da exploração, enfim. Então, os temas pertinentes vão ser esses, né? A formação da sociedade brasileira, escravidão, abolição, índios, negros, processo de colonização. Então, tudo isso aí vai ser o instrumento mentor dos primeiros intelectuais do pensamento sociológico no Brasil. Agora, vejamos que antes mesmo de se consolidar o pensamento sociológico no Brasil, nós vamos ter aí a grande colaboração da literatura, dos grandes vultos da literatura, de alguns grandes vultos da literatura, que já vão também buscar essa contribuição a partir de grandes obras que eles lançaram dentro do pensamento social. Então vejamos, a fase formativa da sociologia no Brasil, ela pode ser considerada a partir de uma fase pré-científica ou pré-sociológica, né? Que aí ela vai compreender esse período, final do século XIX até a década de 30, período em que vai se iniciar a industrialização no Brasil. Então, um outro grande marco para a fase formativa desse pensamento no Brasil é a proclamação da República, né? Marca uma influência crescente das ideologias vindas da Europa, sobretudo do pensamento positivista de Augusto Comte, né? Veja que a influência da proclamação da República, ela está diretamente relacionada ao pensamento positivista. Então, uma outra grande característica é a hegemonia portuguesa, que é substituída pela inglesa no plano econômico e a francesa no plano cultural. Os pensamentos advindos da Inglaterra, os pensamentos econômicos, né, as grandes contribuições no tocante ao âmbito da cultura, né, das questões de ideologias culturais advindas da França. Então, o positivismo de Comte é a principal inspiração ideológica do republicanismo, né? A bandeira do nosso país, com a expressão máxima ordem e progresso, ela traz essa grande temática, esse grande lema kantiano para a nossa compreensão e percebemos a importância dessa corrente do Brasil chamada de positivismo. Então vejamos, nós tivemos alguns grandes positivistas no Brasil, né? Entre eles Benjamin Constant, um dos responsáveis pela divulgação do positivismo no Brasil, figura entre o grupo dos republicanos que buscava organizar uma nova sociedade, né? Nós vamos ter também o Lauro Sodré, né, que vai, através do seu dinamismo, da sua grande filosofia de âmbito de transformação da sociedade, né, embasado todo numa diversidade a partir de uma ótica sociológica tradicional, né? Depois o Fernando de Azevedo, que vai ser um teórico de grande referência da sociologia no Brasil, ele que vai ter uma grande influência no pensamento de Durkheim, né? Através do funcionalismo social, através dos fatos sociais e assim sucessivamente. Então vejam, quando nós falamos de primeira geração da sociologia no Brasil, ou seja, dos primeiros pensamentos sociais, de obras que já traziam, né, e trazem alguma reflexão sobre a questão da sociedade brasileira, que nós podemos dizer assim, que são obras de cunho sociológico, nós vamos aí, entre esses grandes autores, nós vamos destacar a figura de Euclides da Cunha, com essa obra Os Sertões. Euclides da Cunha, né, que era um militar, mas sempre teve uma paixão pelo jornalismo, e ele vem a Canudos, né, o interior da Bahia, por conta daquela grande guerra, aquele grande conflito, que de certa forma era um conflito social, né, era de âmbito religioso, cultural, político, social, e Euclides da Cunha escreve essa obra, Os Sertões, né, onde ele, nessa obra, ele divide em 3 partes, né, o homem, a terra e a luta. E aí vejamos que essa obra ela está relacionada diretamente ao pensamento sociológico, daí a importância dos sertões como uma, podemos dizer assim, como uma das obras
que já evidenciam o pensamento social no Brasil. E aí a Luiz de Azevedo também vai trazer 3 grandes obras, né, no campo da literatura que estão relacionadas historicamente e culturalmente às questões sociais. Casa de Pensão, O Cortiço, né, e O Mulato. Então vejamos que essa fase do pensamento sociológico, embora ainda não concretizado, porque vai se concretizar a partir dos grandes nomes da sociologia no Brasil, mas vejamos que os grandes literários, esses grandes nomes e vultos do pensamento literário no Brasil, já deram contribuições diante dessas obras que são de caráter também sociológico. E aí vejam, a fase B, nós podemos dizer que essa fase que envolve as obras da literatura, porque as obras elas estão relacionadas às questões, né, raciais, às questões de poder, né, às questões de segregação, de divisão de classes, enfim. Nós vamos aí perceber que essa fase a gente pode classificar de fase A. A fase B é a propriamente dita fase de implantação da sociologia no Brasil. Numa segunda fase de geração de autores, né, a preocupação em fazer pesquisas de campos. Esses grandes intelectuais, eles vão fazer essas grandes pesquisas. Que pesquisas eram essas? Voltadas para a formação da sociedade brasileira. E aí nós vamos ter Gilberto Freire, por exemplo, que através da sua grande obra, Casa Grande e Senzala, assim também como uma outra grande obra dele, Sobrados e Mocambos, ele vai tratar dessa questão do latifúndio, da escravidão, né, da miscigenação, de uma questão religiosa, né, e aí a partir de Gilberto Freire nós vamos entender também a questão dessa miscigenação, né, dos povos que teriam formado e teriam dado início à identidade do povo brasileiro, e é com Gilberto Freire também um grande tema que nós vamos encontrar em Gilberto Freire é a questão da democracia racial. Então vejamos, entre esses grandes nomes nós vamos ter o próprio Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, que vai escrever uma obra, né, A Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele trata das questões econômicas do Brasil nesta obra. Nós vamos ter, como eu disse, o Sérgio Buarque de Holanda, que vai tratar de uma obra importantíssima para o pensamento sociológico, chamada de Raízes do Brasil, onde ele trata do homem cordial, né? Onde ele vai dizer que os brasileiros eles agem, de certa forma, no coração, de coração, eles pensam antes de agir, eles buscam na interioridade do coração compreender aquilo que eles vão realmente agir, e aí ele dá esse título, né, ao homem brasileiro, ao brasileiro de homem cordial. E nós vamos, portanto, ter outros grandes nomes que a gente vai ver mais à frente, Fernando de Azevedo, Nelson Werneck, né, Raimundo Faoro e assim por diante. Então vejamos, entre os principais nós vamos tratar de Gilberto Freire. Gilberto Freire foi autor de Casa Grande e Senzala, como nós vimos. Neste livro, né, ele demonstra as características da colonização portuguesa, a formação da sociedade agrária, né, aí a questão dos latifúndios, né, o uso do trabalho escravo, né, e ainda de como a mistura das raças ajudou a compor a sociedade brasileira. Gilberto Freire é esse grande expoente da miscigenação, um grande entusiasta, né, da miscigenação, um grande entusiasta pela formação cultural do nosso país. E aí, depois nós vamos ver Caio Prado Júnior. Este autor ele vai fornecer uma visão muito mais crítica sobre a formação da sociedade brasileira nessa obra, Formação do Brasil Contemporâneo, né? Vejamos por quê. Caio Prado Júnior ele recorria à visão marxista, isto é, partindo do ponto de vista material e econômico para o entendimento da nossa formação, né? E a partir daí, ele através dessa obra, Formação do Brasil Contemporâneo, ele faz uma retrospectiva, ele faz um estudo aprofundado do Brasil dentro do viés colonial, né? E aí vem o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda. Sua obra principal é Raízes do Brasil. E aí, como eu falei anteriormente, ele vai fazer uma ênfase à questão da cordialidade do brasileiro, né? Aí ele vai dizer, o brasileiro é cordial
ideal quase que por natureza. É um exemplo típico ideal weberiano, quer dizer, uma ação do homem brasileiro, essa cordialidade, né, ser cordial. Então, a cordialidade, né, a lenanês no tratado, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito o traço definitivo do caráter brasileiro. E aí vejamos, a sociologia no Brasil, ela vai ser introduzida através de um pensamento mais voltado para essa questão da pesquisa. Nós podemos ver a partir da aula, né, na página 158, e a gente vai ver que a formação do pensamento sociológico brasileiro se dá de fato através dessa herança cultural da Europa, né, onde a ciência da sociedade surgia a partir de um viés de análise, de interpretação, de compreensão. E aí aqui no Brasil não foi diferente. Os grandes vultos desse pensamento social no Brasil também foram grandes entusiastas de compreender esse país através das grandes pesquisas, né? Pesquisas de caráter cultural, de caráter político, de caráter ideológicos. E assim, a partir daí, deram essas grandes contribuições. E aí, vejam, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura com muita centralidade, que vocês pudessem pegar o livro e, a partir da página 158, vocês perceberem a importância do pensamento sociológico no Brasil, através dessas gerações, através desses pontos importantes que estão relacionados ao pensamento social. E a partir disso eu quero que vocês, lá na página 161, vocês leiam esse quadro comparativo entre os grandes autores da fase B, onde nós vamos ver o próprio Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda. E a partir disso você também vai ler, faça uma leitura da obra Casa Grande e Senzala, nem que seja de uma parte resumida, daquilo que é mais pertinente nessa obra e também Raízes do Brasil, tá bom? Então, a partir disso, nós vamos compreendendo de que a sociologia no Brasil, ela contribuiu de fato para a formação da sociedade brasileira e a partir das grandes contribuições desses antropólogos, historiadores, né, pensadores sociais, cientistas sociais, nós vamos compreender a sociedade a partir de um olhar social, cultural e político. Então vocês façam a leitura, vamos aprofundando e juntos nós vamos compreendendo esse capítulo. Até a próxima aula. Um abraço a todos.